Olá, sétimo, olá, oitavo. Nossa aula de hoje é compartilhada porque nós vamos trabalhar com o mesmo assunto para as duas séries, que são os poemas. Vamos ver aqui a apresentação que eu preparei para vocês sobre esse gênero textual. Poema. Como se trata de uma forma de manifestação artística das mais expressivas ao longo dos anos, o poema sofreu inúmeras transformações, sem que, contudo, cada nova forma implicasse o abandono total das anteriores. Assim, é perfeitamente natural um poeta cultivar uma forma de composição bastante rígida, como é o soneto, que nós vamos ver já já, enquanto o outro prefere mais a liberdade, tanto temática quanto estrutural. Poesia, poema e letra de música. Poesia é a linguagem subjetiva que usamos para exprimir nossos sentimentos e nossas emoções, em geral com elementos sonoros, ritmo, rima e verso. Poema é a forma da poesia, é como se a poesia fosse a alma e o poema fosse o corpo. Em geral, confundimos poema com poesia, porque escrevemos poesia em poema, embora também se possa escrever poesia em prosa. Podemos dizer que o poema é a roupa mais comum da poesia, a sua parte concreta, enquanto a poesia é a parte imaterial. Letra de música é a combinação harmoniosa dos sons dos instrumentos acrescida da musicalidade das palavras. É no ritmo que a canção se distingue um pouco mais do poema, pois está estreitamente vinculada ao ato de cantar. O ritmo é muito ligado à música, aos instrumentos, aos arranjos e etc. Diferentemente da prosa, cuja organização se dá em parágrafos, a organização interna dos poemas e das letras de música se dá por meio de versos e estrofes. Nos poemas, os versos podem ser caracterizados pela sua musicalidade, conseguida pela recorrência da posição de sílabas fortes e fracas alternadas no verso. A isso chamamos de metrificação, versificação. Já nas letras de música, há mais flexibilidade formal, pois o mais importante é a musicalidade e o ritmo. A musicalidade é uma das principais características das letras de música e dos poemas em geral. Ela põe em evidência o caráter oral desses gêneros, daí o fato de muitos poemas serem musicados. Mesmo quando um poema é lido em voz baixa, nós podemos perceber a música que dá cadência, ritmo à leitura, facilita a memorização e agrada aos nossos ouvidos. Entre os recursos responsáveis pela musicalidade estão o ritmo, a rima, a estrofe e o refrão. O ritmo é conseguido pela alternância entre sílabas fortes e fracas ao longo de cada verso. Quando os sons se repetem ao longo do verso ou em versos diferentes, temos a rima. Os versos regulares que não rimam entre si são chamados de versos brancos. São aqueles que não rimam com nenhum outro. O refrão, por sua vez, é uma estrofe ou grupo de versos que se repetem ao longo do texto, ajudando na musicalidade, no ritmo, na memorização e na própria construção de sentido. As estrofes variam de acordo com o número de versos e podem ser, e aqui nós temos essa tabelinha, com os nomes, com a classificação dos versos, do tipo de estrofe de acordo com a quantidade de versos. Então, nós vamos classificar uma estrofe como dística quando ela tiver apenas 2 versos. Ela vai ser chamada de terceto quando houver 3 versos. De quadra ou quarteto, quando for composta por 4 versos. De quinteto ou quintilha, com 5 versos. De sexteto ou sextilha, de 6 versos. De sétima ou septilha, de 7 versos. E de oitava, com 8 versos. Então, essa é a classificação das estrofes quanto ao número de versos. Como rimar? Vocês já pararam para pensar em como fazer a rima? Existem vários jeitos de combinar as rimas. Nós podemos, por exemplo, numa poesia de 4 linhas, de 4 versos, A, B, C e D, rimar da seguinte maneira. Verso A com verso B, que é o primeiro com o segundo verso, C com D, que é o terceiro com o quarto verso. Ou A com C, que é a primeira linha com a terceira. Ou B com D, que é a segunda com a quarta. Ou apenas B com D, segunda com quarta linha. Veja este exemplo.
Vamos chamar cada uma dessas linhas de A, B, C e D. Agora vamos ler essa estrofe. Eu quero um mundo melhor, um mundo mais sim do que não. Será que é tão complicado ver o outro como irmão? Quantas linhas nós temos aqui, gente? Quantos versos nós temos nessa estrofe? 4 versos. De acordo com aquela tabela que a gente acabou de ver, com esse número de versos, como seria classificada essa estrofe? Seria chamada de quarteto, né? Porque é composta por 4 versos. Agora vamos analisar um por um desses versos. Vamos ver se eles rimam entre si. Eu quero um mundo melhor. Essa linha, esse verso rima com outro? Não. Se ele não rima com nenhum outro, nós vamos chamá-lo de verso branco, né? Rima branca, que é aquela que não rima com nenhuma outra. Agora, na segunda linha, um mundo mais sim do que não. Esse verso rima com algum outro? Sim, rima lá com o quarto. Ó. Então, temos a rima entre o segundo e o quarto verso. Um mundo mais sim do que não, ver o outro como irmão. Então, nós temos aí a presença de uma rima entre os versos B e D, que é o segundo e o quarto verso. Não saia do ritmo. Uma poesia também pode ter ritmo. Tente reparar se a leitura de sua poesia fica gostosa, né? Agradável aos ouvidos. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Observem que aqui nós temos algumas sílabas de letra maiúscula. Por quê? Para marcar que elas são as sílabas fortes. Viu que os sons mais fortes da primeira linha estão nos mesmos lugares que os da segunda? Faça o seguinte, quando você for compor uma poesia e você achar que não encaixou direito em uma palavra ou outra, parece que fica uma ponta sobrando alguma coisa, alguma parte, então você vai fazer o seguinte, você vai trocar, vai tentar trocar as palavras por sinônimos, inverter a ordem, até que o seu ouvido, né, se sinta ali satisfeito, seja uma coisa agradável de se ouvir. Veja o antes e depois dessas duas estrofes e compare. Antes, pinga o pingo insistente, pingue, pingue ritmado, só para amolar a gente. Agora vejam o depois. Pinga o pingo insistente, pingue, pingue ritmado, só para amolar a gente. Perceberam a sonoridade, como ficou melhor, trocando apenas uma única palavra, para por pra? Pois bem, um mínimo detalhe fez muita diferença na hora de falar. Para tem 2 sílabas e pra tem uma só. E isso já muda tudo. Veja, pinga o pingo insistente, só pra amolar a gente. Nesses 2 versos há o mesmo número de sons. Os poetas antigamente, eles quebravam a cabeça para cada verso ter ali um número certinho de sons. Hoje, isso já não é mais obrigatório. A gente também pode fazer versos livres, sem tanta preocupação com a forma. Você sabia que uma rima feita com palavras do mesmo tipo, né, da mesma classe gramatical, chama-se rima pobre? Já outra feita com palavras de tipos diferentes, chama-se rima rica? Melhor ainda, se você rimar palavras com estruturas totalmente diferentes, nós vamos chamá-la de rima preciosa? Pois é, a gente já viu que pode classificar as estrofes de acordo com a quantidade de versos que ela possui. E a gente também vai poder classificar as rimas, né? Uma palavra com a outra. Então, observem aqui, rimas pobres, falar e amar. Ambas são verbos. Então, nós classificaríamos um verso que tivesse as palavras falar e amar como uma rima pobre, porque elas são da mesma classe gramatical. O mesmo acontece com o calor e o sabor, ambos substantivos. Bonito e bendito, ambos adjetivos. Já as rimas ricas, como a gente viu ainda há pouco, elas são formadas por palavras de classes gramaticais diferentes. Observe, cantando e bando, verbo e substantivo. Mar e navegar, substantivo e verbo. Vagos e largos, adjetivo e substantivo. E as rimas preciosas, que são aquelas com estrutura totalmente diferente. Estrela, pela, substantivo e verbo pronominal. Tranquilo, segui-lo, adjetivo e verbo pronominal. Vamos dar uma volta aqui? Vamos voltar aqui, ó. A gente acabou de analisar essa estrofe, né? A gente viu que
A segunda linha, né, o segundo verso, ele rima com o quarto, B com D. Não irmão. A gente classificaria essa rima como o quê, gente? Rima rica, rima pobre, rima preciosa? Que tipo de rima aparece aí? Nós classificaríamos como rima rica. Por quê? Porque as palavras que rimam entre si, elas possuem classe gramatical diferente, né? Não é um advérbio, irmão é um substantivo. Logo, temos aí rima rica. Voltando lá onde nós estávamos. Vamos ver aqui um exemplo de um poema de Silvertorf, intitulado Se as Coisas Fossem Mães. Se a lua fosse mãe, seria mãe das estrelas. O céu seria sua casa, casa das estrelas belas. Se a sereia fosse mãe, seria mãe dos peixinhos. O mar seria um jardim e os barcos seus carrinhos. Se a casa fosse mãe, seria a mãe das janelas. Conversaria com a lua sobre as crianças e estrelas. Falaria de receitas, pastéis de vento, quindins. Emprestaria a cozinha para a lua fazer pudins. Se a terra fosse mãe, seria mãe das sementes. Pois mãe é tudo que abraça, acha graça e ama a gente. Se uma fada fosse mãe, seria a mãe da alegria. Toda mãe é um pouco fada, nossa mãe fada seria. Se a bruxa fosse mãe, seria uma mãe gozada, seria a mãe das vassouras, da família vassourada. Se a chaleira fosse mãe, seria a mãe da água fervida, faria chá e remédio para as doenças da vida. Se a mesa fosse mãe, as filhas, sendo cadeiras, sentariam comportadas, teriam boas maneiras. Cada mãe é diferente, mãe verdadeira ou postiça, mãe vovó ou mãe titia. Toda mãe é como eu disse. Dona mamãe ralha e beija, erra, acerta, arruma a mesa. Cozinha, escreve, trabalha fora, ri, esquece, lembra e chora, traz remédio e sobremesa. Tem até pai que é tipo mãe, esse então é uma beleza. Como está organizado o texto que nós acabamos de ler, gente? Parágrafos, versos, rimas. Ele está organizado em versos, né? Que compõem as estrofes. O que são os versos? Verso é considerado cada linha de um poema. Pode ser apresentado como uma palavra ou segmento de palavras com um tipo de rítmica. Rima é a sucessão de sons fortes ou fracos, repetidos com intervalos regulares ou variados. Estrofe é o conjunto de vários versos. Naquele poema que a gente acabou de ler, quantos versos tinha? 30 versos. Lembrando que os versos é cada uma das linhas do poema. Há rimas naquele poema, gente? Sim, há rimas. Há estrofes? Sim, quantas? São 10 estrofes. Agora vamos falar um pouquinho sobre as figuras de linguagem, que são tão importantes e que compõem também, ajudam a incrementar os poemas, né? Figuras de linguagem são certos recursos que o falante ou o escritor, no caso de poesia dos poemas, é o poeta, cria para dar maior expressividade à sua mensagem. Entre elas estão, é lógico que aqui não tem todas as figuras de linguagem, né? Nós estamos aí ao longo do caminho estudando as figuras de linguagem que eu exemplifico com algumas. Metáfora é aquela figura de linguagem que consiste em fazer uma comparação implícita. Então, por exemplo, se eu falo, sua pele é um pêssego, eu estou fazendo a comparação da pele da pessoa com um pêssego. Porém, eu não estou utilizando nenhum elemento, né, escrito ou falado, né, não estou utilizando nenhum elemento comparativo para demonstrar isso especificamente. Eu não disse sua pele é como o pêssego, sua pele é que nem o pêssego, sua pele é macia quanto o pêssego. Nenhum desses elementos foram utilizados. Eu disse apenas sua pele é um pêssego. Quando isso acontece, essa comparação implícita, nós chamamos de metáfora. Já a prosopopeia, a personificação, é quando nós atribuímos a seres inanimados ou irracionais características de seres humanos. Por exemplo, o céu está mostrando sua face mais bela, o cão mostrou grande sisudez. Dos exemplos que a gente ouve muito é quando alguém fala assim, fala baixo, as paredes têm ouvidos. Parede tem ouvido, gente? Não, mas nós estamos atribuindo às paredes, que é um ser inanimado, né, são seres inanimados, uma característica de ser humano, certo? A isso nós chamamos de personificação.
A onomatopeia é aquela figura de linguagem que vai consistir em reproduzir o barulho das coisas. Então, por exemplo, se eu quero reproduzir o som da porta batendo, pof. Este pof representa, então, o barulho de alguma coisa batendo. Né? Então, para isso que serve a onomatopeia. Com o uau-au dos cachorros, os gatos desapareceram. Miau, miau, eram os gatos miando no telhado a noite toda. Au-au e miau-miau é a representação gráfica, né, do som que fazem os cachorros e os gatos. Identifique qual ou quais figuras de linguagem foi ou foram utilizadas nessa parte daquele poema que nós acabamos de ler. Se a casa fosse mãe, seria a mãe das janelas, conversaria com a lua sobre as crianças e estrelas. Falaria de receitas, pastéis de vento, quindins. Emprestaria a cozinha para a lua fazer pudins. Nessas duas estrofes, nós vemos aí a presença de metáforas, né? A mãe sendo comparada às coisas, e também de personificação. As coisas possuem características humanas, por exemplo, conversa, fala, empresta, não é isso? Então, nós conseguimos perceber nesses versos essas figuras de linguagem. É possível identificar as figuras de linguagem em outros gêneros textuais, como, por exemplo, nas fábulas, nas histórias em quadrinhos. As figuras de linguagem, elas servem para enriquecer o nosso texto. Existem também poemas que não têm a mesma estrutura como essa que nós acabamos de ver, né? São trabalhados em estrofes, divididos em versos. E a esses poemas que nós estamos vendo aqui como exemplo do lado direito da nossa tela, nós chamamos de poema visual ou cinético. Ele caracteriza-se por valorizar a imagem como entidade universal. A palavra, no caso, é muito bem explorada. Observe que a forma dele é de palavras, compondo um todo harmônico capaz de permitir ao leitor, aquele que lê e vê ou só vê, uma infinidade de leituras de acordo com o nível do seu conhecimento, experiência, cultura e escolaridade. Esse é um poema cinético intitulado Canção para Ninar Gato com Insônia. Bem sugestivo, né? O autor fez aí com as onomatopeias, que são os barulhinhos que o gato faz na hora de dormir, formando aí toda a forma de um gatinho. Alguns poemas não possuem versos, nem estrofes nem rimas, mas todos possuem figuras de linguagem. Nesse poema visual que a gente acabou de ver, de Sérgio Camparelli, nós podemos fazer a leitura visual e a leitura da parte escrita e, a partir daí, fazer uma comparação entre elas. Né? A gente consegue ver, perceber que eles conversam, eles se complementam e também está de acordo com a temática abordada. Qual foi a figura de linguagem que a gente conseguiu observar aí? Foi a onomatopeia. Vocês observaram que todo o corpinho, né, o desenho, a forma do gato, foi formado por onomatopeias, barulhos, né, ruídos que os gatos fazem? Exatamente. Agora nós vamos ver uma forma fixa de poema. A gente viu que pode ter um poema livre, né, sem rima, sem nenhum tipo de cobrança na sua estrutura. A gente viu que pode ter um poema visual e também temos o soneto, que é uma forma que obrigatoriamente tem que ter 14 versos divididos em 4 estrofes, sendo as duas primeiras com 4 versos e as duas últimas com 3 versos. Observem, gente, esse exemplo que eu coloquei aqui. Enquanto quis fortuna que tivesse, esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Porém, temendo amor, que aviso desse minha escritura a algum juiz isento, escureceu-me o ingênuo tormento, para que seus enganos não dissesse. Ó vós que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades quando lerdes num breve livro casos tão diversos. Verdades puras são e não defeitos, e sabei que, segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento de meus versos. Cada uma dessas rimas, desses versos, eles vão rimar entre si. E aí nós vamos classificá-los de acordo com essas posições de rima. Quando nós tivermos o primeiro verso rimando com o quarto verso dentro de uma estrofe, nós vamos chamar de rima interpolada. Quando a gente tiver o segundo verso rimando com o terceiro verso de uma mesma estrofe, nós vamos chamá-la de emparelhada.
Agora aqui, nas duas últimas estrofes, acontece algo diferente do que a gente viu nas duas primeiras. Além de ser formado por 3 versos, nós temos aqui, ó, C, D e E. O primeiro verso deste primeiro terceto rima com o primeiro verso do outro terceto, e não entre rimas que rimam entre si na mesma estrofe. O mesmo acontece aqui. O segundo verso do primeiro terceto rima com o segundo verso do segundo terceto. E o terceiro verso do primeiro terceto rima com o terceiro verso do segundo terceto. Quando isso acontece, essas rimas, elas são chamadas de rimas cruzadas, certo, gente? Bom, eu vou deixar lá no grupo para vocês uma folhinha para que vocês trabalhem esse gênero textual, poema, e nós vamos corrigir juntos na nossa próxima aula, tá bom? Fiquem todos com Deus, boa semana a todos. Tchau, tchau.